Fala galera, estamos aqui mais uma vez e dessa vez eu vou trazer um conteúdo que é incrível e que vocês não tem como não gostar. Esse conteúdo a faculdade e a escola não ensina, cara, e isso aqui pra mim é que tem grande valor. Eu vou mostrar na prática como fazer análise de dados no Excel. Você vai aprender a criar um dashboard igualzinho a esse que eu botei na capa do vídeo. Eu uso isso no meu trabalho hoje e eu quero que vocês usem também. Quem diz que para poder fazer análise de dados a gente precisa também só ter grandes ferramentas. A gente pode usar o Excel, que o Excel ele é uma ótima ferramenta que ainda é muito utilizada. Eu inclusive ainda uso no meu dia a dia de trabalho hoje e me adianta muito. Espero que vocês gostem, fiquem comigo aqui no vídeo e vamos lá! Vamos lá galera, estamos aqui no meu computador, estou ansiosíssimo para mostrar isso para vocês e com certeza vocês vão gostar muito. Esse aqui para mim, eu acho que é um dos conteúdos mais importantes que eu já gravei aqui no vídeo, porque com uma ferramenta tão comum a gente consegue fazer uma coisa tão magnífica e eu espero que vocês gostem de verdade e que usem de verdade isso, do fundo do meu coração. Vamos lá gente, eu estou muito ansioso, vamos embora. Eu estou aqui no Excel. E para poder fazer esse dashboard, a gente vai precisar basicamente de usar 4 sheets. A primeira sheet é a sheet base, uma sheet chamada auxiliar, uma sheet calendário e uma sheet dashboard, onde vai estar o nosso painel. Então, a primeira sheet é a sheet base. Na sheet base, eu tenho uma tabela aqui com data, mês, total, o tipo do produto e qual é o produto. Esse aqui é uma tabela de exemplo que eu criei de uma loja de suplemento e roupa de academia, tá? E vamos lá, para a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, a gente vai ter essa base, eu vou deixar essa base também aqui para download no Google Docs. O link vai estar na descrição, vocês podem utilizar essa mesma base e também baixar esse dashboard pronto para poder entender melhor como é que funciona, tá? Eu espero que vocês baixem e que consigam utilizar, tá bom? Vamos lá. Eu tenho aqui a base de dados, tá? Essa base de dados está aqui no Excel, mas ela pode ser um banco de dados, por exemplo. E eu tenho aqui uma pivô que busca as informações dessa base de dados aqui. Então, para quem não sabe criar uma pivô, eu vou criar aqui rapidinho para vocês entenderem como é que funciona. E eu aperto o Shift aqui nessa coluna mês, que é a que eu quero criar, e boto ela aqui, vou com a setinha até o S, e depois eu seguro o Ctrl e vou até o final da minha base. Feito isso, já estou aqui no final, estou na última linha, eu faço um inserir e venho aqui em tabela dinâmica. E aqui, ao invés de eu criar uma nova planilha, ou seja, uma outra sheet dessa aqui para o resultado da tabela, eu estou selecionando aqui a planilha existente, ele vai me pedir aqui o caminho, eu vou selecionar aqui mesmo, só para vocês entenderem. Uma vez que eu criei aqui a tabela dinâmica, ela já está pronta, eu só vou arrastar os campos que eu preciso, né? Então vai ser aqui os campos que estão ali no demonstrativo, data, o mês. Aqui ele já abriu, mas não precisa, você pode remover porque ele agrupa esses campos aqui. O Excel tem isso aí, para mim acho que não é muito válido. Então eu tirei aqui o trimestre, tirei tudo, deixei só os campos que eu selecionei, data e mês. E aqui eu vou também desagrupar, tá? Para poder ele aparecer aqui todas as datas, senão ele agrupa tudo por mês. Vou botar aqui a data depois do mês. Pronto, e vou adicionar aqui a coluna total e também a coluna dia de semana, beleza? Uma vez, como é que eu faço para poder ela ficar nesse formatinho aqui? Eu clico aqui com o botão direito, venho aqui em opções de tabela dinâmica e seleciono aqui layout clássico de tabela dinâmica. Então já ficou mais ou menos no mesmo formato. Eu venho aqui, vou tirar o total, tiro o total e eu preciso aqui também botar o mês para repetir todas as linhas, tá? Então eu vou vir aqui em design, vou vir aqui layout de relatório e repetir todos os rótulos. Pronto. Então pronto, tá criada aqui a nossa tabela dinâmica
no jeitinho que eu botei aqui, tá bom? Agora minha segunda sheet é a minha sheet auxiliar. Eu marquei aqui em vermelho os campos que a gente precisa alterar toda virada de mês para poder conseguir montar as informações para o meu gráfico. Então eu tenho aqui já uma contagem de dia de semana, de sexta até um período determinado que eu botei aqui. 43 é um número ok, porque já tem todas as combinações aqui dentro, e vocês vão entender mais na frente para que serve isso aqui. E aqui são os últimos 3 meses. Por que os últimos 3 meses? No dashboard eu tenho um comparativo dos últimos 3 meses para poder saber como é que está indo o meu resultado de vendas, tá? E aí, para poder criar essa base auxiliar, eu vou utilizar, deixa eu mostrar aqui o campo para vocês, barra de fórmula, a função PROC-V ou VLOOKUP aí, dependendo da linguagem do seu Excel. Eu gosto de usar o Excel em inglês, mas no trabalho eu uso o Excel em inglês, só que aqui o meu Excel do meu computador pessoal, ele é em português, então ele já traduz aqui automaticamente de PROC-V ou VLOOKUP, então dá no mesmo. Eu não vou entrar no detalhe aqui no que é o VLOOKUP, depois eu posso fazer um vídeo só de VLOOKUP. Se você quer saber como faz o VLOOKUP direitinho, me comenta aqui no vídeo VLOOKUP que eu crio um vídeo só sobre VLOOKUP. Mas isso aqui é uma coisa básica, então eu vou passar para o dashboard, que é uma coisa mais intermediária ali, intermediária para avançada. Então eu faço o VLOOKUP aqui para poder buscar desse campo aqui o correspondente lá na minha tabela dinâmica que eu criei aqui. E aí a fórmula é essa aqui, ele tá pegando lá da coluna D a coluna F e tá olhando aqui qual é a data que eu selecionei aqui. Então esse campo aqui ele tá formatado com data, ó, tá vendo? Ó, 1/4, aqui ele é 2/4, então ele faz um VLOOKUP para poder buscar isso. Se ele não trouxer, ele vai botar esse não disponível aqui, que no inglês essa fórmula aqui é um NA, tá bom? Então se o seu Excel tiver em inglês, você vai usar o NA. E aí o que ele faz aqui? Se não tiver informação, ele mostra aqui ND em português, e no inglês ele mostra aqui NA, e isso aqui é desconsiderado lá no meu gráfico. Beleza? Então fechou aqui essa planilha auxiliar. Agora tem aqui a planilha de calendário. A planilha de calendário você não precisa fazer, eu posso disponibilizar, vai estar disponível aqui no link do vídeo, como eu falei, e nada mais é do que eu tenho aqui todas as datas do ano com os feriados, e eu digo se esse dia é um dia útil ou ele é um dia não útil, ou seja, que eu não tenho venda. Então eu boto aqui 0 para um dia que eu não tenho venda e 1 para um dia que eu tenho venda. Então vamos dizer que eu tenho uma loja física, que ela não abra sábado, domingo e feriado. Eu posso botar aqui 0 nos sábado, domingo e feriado. E eu tenho aqui o campo dia da semana, que ele vai me dizer que 1 é domingo, 7 é sábado e aqui é segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então eu posso botar aqui 0 para todo mundo, e com isso aqui eu consigo saber quantos dias úteis eu tenho no mês. A gente vai usar isso aqui na nossa continha, no nosso dashboard. Então vamos lá para o dashboard. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, esse aqui é o dashboard, é essa parte aqui do Slice. O Slice, para quem não sabe, é uma segmentação da tabela dinâmica. Isso aqui, cara, deixa o nosso dashboard muito bonito e é super simples de fazer. Como é que eu faço um Slice desse? Eu venho aqui na minha pivô, que ela é a minha base. Lembra que ela é a minha base para poder fazer essa tabela auxiliar? Eu venho aqui na minha pivô e clico em inserir, eu clico aqui em análise de tabela dinâmica e clico aqui em inserir segmentação de dados, e aqui eu digo qual é a coluna que eu quero fazer. Então se eu botar aqui tipo, ele vai criar um slice com os tipos que eu tenho aqui. E aí uma vez que eu seleciono os campos, ele já aplica o filtro aqui automaticamente. Ó, viram aqui que eu botei aqui roupa feminina, diminuiu, botei suplemento, ele mudou aqui, e eu posso segurar o shift e apertar aqui e ele marca os dois. E se eu clicar sem fazer nada, ele filtra, beleza? Então aqui eu quero deixar os dois. Então esse aqui é o slice. Uma vez que eu fiz ele aqui, eu posso recortar ele aqui e colar ele aqui no meu dashboard. Então bom, tá pronto o slice. Eu vou fazer a mesma coisa para o outro campo também, que é o campo produto. Agora eu vou vir aqui para o gráfico. O gráfico ele é mega simples de fazer. Eu tenho aqui os meus dados, que eu vou também buscar
daqui da minha tabela auxiliar. Então, se você vier aqui, ó, selecionar dados, eu consigo adicionar aqui, ó, um mês. No caso eu estou botando os últimos 3 meses, tá? Mas eu posso botar aqui, por exemplo, janeiro 20. E aqui, ó, ele na tabela auxiliar ele pega o label que está aqui em cima e os valores ele pega os que estão aqui embaixo. Então vamos dizer que eu queira criar aqui janeiro. Vou pegar aqui de exemplo só. Vou botar aqui uma cópia desse cara aqui e vou botar aqui janeiro. Janeiro 20. E vou botar aqui janeiro 20. Dia 1º de janeiro. Então vou arrastar para cá. Bom, tem aqui janeiro. Criei um janeiro aqui. E aqui eu vou fazer no meu gráfico. Eu vou vir aqui em selecionar dados, né? Como eu falei. E vou adicionar aqui janeiro. O nome vai... Ops, eu vou adicionar um aqui. Vou selecionar lá na minha auxiliar o nome janeiro. E os valores vão ser os valores aqui da coluna, né? Então, esse cara aqui é o que tá adicionado. Então, eu consegui adicionar aqui janeiro, tá? Não vou entrar em detalhe também como é criar um gráfico. Eu posso fazer isso em um outro vídeo. É mega simples, mas eu posso, de forma rápida, falar só que eu seleciono o que eu quero mostrar, venho inserir aqui e clico aqui em gráficos, tá? E aqui dentro eu consigo diminuir, brincar com essa informação, beleza? Entrando agora aqui na parte de visão, Month to Date, que é o MTD, é um nome muito comum no mundo corporativo falar de MTD. O que é o MTD? O que é o Month to Date? Month to Date, ele é o quanto que eu tenho até o dia da minha última atualização. Então, por exemplo, eu tenho dados aqui até o dia 10 de abril. Então, quanto que eu tenho atualizado de vendas até o dia 10 de abril? 10 de abril é o meu Month to Date. Tá? E eu posso ter o Month to Date comparado com os dias anteriores. Então, eu tenho aqui um gráfico que eu tenho aqui a quantidade de dias úteis. Lembra da tabelinha de calendário que eu falei? Eu tenho aqui até o dia 10 de cada mês, quantos dias úteis? Para cada mês eu tenho um valor de dias úteis, porque eu tenho sábado, domingo, feriados diferentes entre meses, né? E eu tenho um resuminho aqui, até o dia 10, quanto que eu tinha de venda em cada mês, beleza? Também não vou entrar em detalhe de como criar esse gráfico, mas ele é mega simples também. É só você selecionar lá a sua pivô, como eu falei aqui, e vir aqui, inserir e criar um gráfico de barras. O intuito aqui, como eu falei para vocês, é mostrar o funcionamento de como criar um dashboard. Então vocês podem utilizar até esse layout aqui e só trocar as informações. Então agiliza muito o trabalho de vocês também. E aqui no Month to Date eu consigo mostrar também isso sem ser em gráfico, em números. E para poder fazer isso, eu peguei aqui, criei uma fórmula chamada dia e pego o max da tabela da minha pivô, que no caso aqui, ó, eu pego o max dessa tabela aqui e eu tenho até que dia está atualizado. Eu tenho a data primeiro, se eu selecionar só isso aqui eu tenho a data e depois se eu aplico isso aqui eu tenho o dia, então tá até o dia 10. Esse month over month é um comparativo do mês atual com o mês anterior. Então se eu clicar aqui, ó, eu tenho aqui o comparativo do mês atual com o mês anterior. E aqui agora em abril eu uso essa fórmula que é o soma-se. O que é o soma-se? Ele soma dependendo da minha condição. Então eu tenho aqui a minha pivô lá na tabela auxiliar, que é a coluna F da minha pivô. Eu vou somar isso aqui, se a minha condição eu vou botar lá no meu dashboard. Eu vou somar lá aquela coluna total, se a minha coluna C da minha pivô, que é a minha coluna data, se ela for igual ao mês
que eu botei aqui embaixo, que é, no caso, abril. Então, por isso que é importante aqui eu repetir o mês para todo mundo aqui dentro das minhas datas. Eu não posso, por isso que eu botei aqui para poder repetir. Entendeu? Por isso que aparece aqui, ó, 1/2 até o final do mês. E aqui eu tenho a data e aqui eu tenho o mês. Por isso que eu preciso que isso esteja repetindo. E agora outra condição é se a minha coluna B, que é o dia, o campo que eu criei aqui dizendo que é o dia dessa data aqui, se ele é menor ou igual do que esse meu campo dia. Então, ou seja, eu estou criando duas condições aqui. Eu vou somar todos os valores se o meu mês for igual ao meu mês, que está aqui, e o meu dia for menor ou igual ao meu dia, que está aqui também. Beleza? Feito isso, para os meses anteriores, é só arrastar a fórmula. E aqui eu já tenho isso pronto. Estou considerando aqui os últimos 12 meses. A mesma coisa aqui eu uso para o calendário. Eu vou fazer quantos dias úteis eu tenho para cada mês, olhando até o dia 10, até o 10º dia de cada mês. Eu tenho essa fórmula aqui, ó, soma-se de novo, calendário, a mesma mecânica, tá? Eu vou somar essa coluna K se a minha coluna B for igual ao ano e a minha coluna C for igual ao mês e assim por diante. Mega simples, galera. Eu acho que talvez, se não ficar muito claro, quando vocês baixarem a planilha aqui, vocês vão conseguir entender. E aqui eu tenho a visão month to date, que eu falei que é a visão até o dia 10, e eu também preciso saber ali fazer a minha projeção para saber se eu vou fazer o meu resultado para o final do mês ou não. E como é que eu faço isso? Eu tenho aqui o quanto que eu tive em cada mês, tá? O quanto que eu tive em cada mês no histórico. Então eu tenho aqui, ó, soma-se somente, soma. Aqui eu não vou fazer condição com o dia 10, tá? Aqui eu vou somar se um mês, lá na minha pivô, ele for igual ao mês que está aqui em cima, tá? Lembrando que isso aqui é uma visão comercial, isso é utilizado em empresas. Então você tem pessoas que trabalham na área comercial ali, analista de dados comercial, analista de planejamento, conseguem trabalhar fazendo isso aqui que eu estou mostrando para vocês. E por isso que eu falo para vocês que isso a faculdade não ensina, porque isso aqui é trabalho da vida real. E assim como eu falei para vocês que eu tenho a quantidade de dias úteis, eu também tenho a média por dias úteis. O que é a média por dias úteis? É o quanto que eu fiz dividido pela quantidade de dias úteis que eu tenho. Então aqui a minha média por dias úteis é aqui, ó, a minha média por dias úteis até o dia 10, ela era a minha quantidade feita até o dia 10 dividido por quantos dias úteis eu tinha até o dia 10. Se até o dia 10 aqui em abril eu tenho feito uma média por dias úteis de 450 por dia e eu tenho 7 dias úteis, como é que eu chego nessa conta? Eu tenho uma projeção, que nada mais é do que quantos dias úteis eu tenho no mês de abril. Eu tenho 20 dias úteis no mês de abril, porque eu já apliquei a fórmula que eu mostrei para vocês, né? Somar se o mês for abril. Aqui eu não estou considerando o dia 10, aqui eu estou falando do mês fechado. Se eu pegar minha quantidade de dias úteis e multiplicar para a minha média, eu tenho uma estimativa aqui. Então eu tenho aqui 9.000 vendas que está projetado para poder eu fazer até o final do mês. Isso é muito pouco, porque olha aqui em março quanto eu fiz, 17.000. E aqui para os meses anteriores, para poder a gente saber, é só arrastar a fórmula, tá bom? É muito tranquilo. Mas uma coisa que eu queria falar para vocês, a gente só aprende fazendo. Então eu já vou disponibilizar para vocês esse material aqui no Google Docs. É só você baixar, clicar no link baixar, dar uma olhada nisso aqui, porque você consegue talvez arrumar um emprego na área comercial só por saber fazer cálculo de projeção e analisar dados, saber o que é média por dias úteis, o que é projeção, o que fazer um gráfico, fazer uma análise. Essa foi a nossa aula prática de como fazer um dashboard no Excel. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir
E se você também não é inscrito no canal, se inscreve, porque isso ajuda a entregar esse conteúdo valiosíssimo. E lembrando que esse conteúdo a faculdade não ensina. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!